Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, sou professora de literatura. Nós estamos estudando as escolas literárias. E esse é o simbolismo, que é uma das últimas escolas literárias, né? Tá faltando pouco pra gente acabar. E é uma das minhas favoritas também. Então, vamos lá? Bom, qual que é o contexto histórico do simbolismo? Primeiro, a abolição da escravatura, né? Gente, vocês lembram que eu já tinha falado dos outros? Do realismo, parnasianismo e naturalismo? Então, ele também aconteceu mais ou menos na mesma época, tá? Proclamação da República, também a gente tinha falado. E a ditadura de Floriano Peixoto e a Guerra de Canudos, tá bom? Essa eu não tinha falado ainda. E é o contexto histórico do simbolismo. Quais são as características, gente? O simbolismo, ele é engraçado porque ele consegue ser contra o realismo, contra o naturalismo e contra o parnasianismo ao mesmo tempo. Ele não gosta de nenhum deles. Por quê? Todos eles falam um pouco sobre a realidade, né? Eles não buscam tanto essa questão de sentimentos e tudo. Eles gostam de mostrar a vida. E o simbolismo não. Ele não gosta desse negócio de realidade, ficar falando de realidade, de dia a dia. Olha, eu já vivo no dia a dia todos os dias. Por que eu vou querer fazer um poema sobre isso? Por que eu vou querer ler uma coisa sobre isso? É melhor falar sobre coisas dos meus sentimentos, das minhas sensações, da minha espiritualidade, sabe? Então, eu não quero falar de dia a dia. Pra quê? A realidade é horrível. A realidade é muito difícil. Pra que eu vou falar disso? Então, por isso que ele se opõe aos outros movimentos, tá? E ao contrário do, por exemplo, o realismo e o naturalismo buscavam usar uma linguagem mais simples, né? E o parnasianismo, o simbolismo, não. Ele gosta mais de uma linguagem subjetiva mesmo, que é sim, com duplo sentido e com segundas intenções, sim, e eles gostam disso, desse tipo de linguagem. E também, né, transcendental, ou seja, falando de coisas etéreas, coisas que não são todos meros mortais que podem experimentar, coisas, enfim, espirituais e tudo. É muito a ver com os sentidos, né? Tanto do corpo quanto internamente, mas tipo assim, tanto as sensações do corpo quanto os sentimentos eles vão falar muito sobre isso. Além disso, a musicalidade dos poemas, a criatividade dos autores. Musicalidade, gente, não quer dizer que é uma música. Significa que eles usam recursos, principalmente recursos de repetição, para fazer com que o poema fique um pouco mais musical, que ele fique. Dá uma ideia de música. Além disso, né, como eu já tinha falado, misticismo e espiritualidade, eles gostam muito de um misticismo mais puxado para um lado mais satânico também, um pouquinho de algumas coisas mais macabras, muitos temas de morte, de suicídio e caixão e velório, e esse tipo de coisa eles gostam muito, tá? Além disso, sensualidade também, né? Como eu disse, eles também gostam de falar do que o corpo pode sentir, né? E das coisas que o corpo pode provocar. Mas não da mesma forma que o naturalismo. Eles gostam de falar dos sentidos mesmo, enfim, vamos falar um pouquinho mais disso no próximo slide. Além disso, eles propõem a fuga da racionalidade, né? Igual eu falei antes, eles não gostam. Pra que ficar pensando? Pra que realidade? Não, isso não é bom. Eu quero fugir disso, eu não quero ficar pensando demais na realidade. E o estímulo dos sentidos do corpo, né? Muita a questão do subconsciente, do inconsciente, né? Ou seja, das coisas que você às vezes nem sabe que tá sentindo, das coisas que estão, né, no seu subconsciente. Muito uso de figuras de linguagem, como a literação e sinestesia. A sinestesia é aquela mistura de sentidos, ou seja, quando você fala, por exemplo, um cheiro doce, um cheiro, ele não é doce. Doce é uma característica de um gosto. Então, esse tipo de mistura é muito comum no simbolismo. O uso de maiúsculas alegorizantes. O que é uma maiúscula alegorizante? É quando os artistas usam, no meio dos poemas, assim, sem razão gramatical, eles usam uma letra maiúscula
né? Para chamar mais atenção para aquela palavra. E também ele foi chamado de decadentismo porque não dava valor à forma como o parnasianismo, tá? Quem são os principais autores e obras do simbolismo? Bom, o maior de todos vai ser o Cruz de Souza, que é o que começa o movimento aqui no Brasil. E ele escreve, né, a sua obra Missal e Broquéis. E não é 2 livros, tá? É porque eles sempre aparecem juntos, porque eles foram lançados no mesmo ano, mas são 2 livros diferentes, tá? Missal e Broquéis, não Missal e Broquéis. Enfim, deu pra entender? Também escreveu Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. E ele vai ser mais focado na questão da sensualidade, individualismo e satanismo também, tá? Então ele tem uns poemas bem bizarros, até o que eu escolhi para trazer hoje, ele é bem bizarro, bem esquisitão mesmo. E, enfim, vamos para o próximo. Alfonso de Guimarães. Suas principais obras são Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, Kyriale, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte. E os poemas dele já falam mais sobre morte, solidão, sofrimento e amor. E por quê, né? Não, primeiro, por que ele fala muito disso? Porque o Afonso de Guimarães, ele teve uma noiva e ela faleceu. E por causa disso, os poemas dele falam muito disso, falam muito sobre ela e falam muito sobre a tristeza. Mas Dor de Amor, vocês conhecem? Assim, não tô perguntando da vida, né? Mas vocês já viram isso em alguma outra escola literária? Sim, no ultrarromantismo, né? Então, ele se inspira, tá? Não é pecado não é errado não. Ele também tem o direito de se inspirar em uma outra escola literária. Então ele pega algumas características do romantismo, principalmente segunda fase, e do arcadismo também, tá? Então, vamos pro próximo. Augusto dos Anjos. Ele é um poeta de transição, tá? Alguns dizem que ele é simbolista, outros dizem que ele é pré-modernista, mas o que importa é que ele tem uns poemas bem macabros que se encaixam bem no simbolismo, tá? E não tem nenhum problema ele ser os dois, tá? Como eu disse, muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então, o autor não é obrigado a se encaixar só em um movimento e aí ele ser fiel pro resto da vida. Não, ele pode mudar e pode escrever coisas diferentes. O livro dele, né, do Augusto dos Anjos, se chama Eu. Eu acho que é o único livro publicado dele. Bom, então vamos conhecer um pouquinho dos poemas. Eu adoro um bom poema macabro, então eu gosto bastante desse. Tive contato com ele na faculdade, primeiro. A maioria dos meus colegas não gostou muito dele, mas eu gostei. Eu não sei se vocês gostam de poemas macabros, mas estão aí, né? Prestem muita atenção na musicalidade, tá? Do poema. Vala comum de corpos que apodrecem, e esverdeado a gangrene, cobrindo vastidões que fosforescem sobre a esfera terrena. Bocejo torvo de desejos turvos, languescente bocejo de velhos diabos de chavelhos curvos, rugindo de desejo. Então, diabos, lembra? Satanismo? Temas de morte? Temos. Sangue coalhado, congelado, frio, espasmado nas veias, pesadelo sinistro de algum rio, de sinistras sereias. Alma sem rumo, a modorrar de sono, mole, túrbida, laça, monotonias lúbricas de um mono, dançando numa praça. Essa próxima, dá pra ver muito a questão da musicalidade. Mudas epilepsias, mudas epilepsias, masturbações mentais fundas, agudas, negras nevrostenias. Deu para sentir a musicalidade feita por causa da repetição? Mudas epilepsias, mudas epilepsias. Flores sangrentas do soturno vício, que as almas queima e morde. Música estranha de fetal suplício, vago e mórbido acorde. Noite cerrada para o pensamento, nebuloso degredo, onde encalva o clangor surdo do vento, rouco, praguejo mido. Gente, esse não é o poema completo, tá? Se você quiser ver mais, procura aí o Tédio, do Cruz de Souza. Vamos para o próximo, então? Esse é do Alfonso de Guimarães, como eu disse, como ele tinha pedido a noiva,
né? Tem muitos poemas que são dedicados a ela. Esse, por exemplo, esse dá uma sensação muito de coração partido, ele é muito triste, mas vamos lá, né? Hão de chorar por ela os cinamons, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais onde caíram os pomos, lembrando-se daquela que o escolhia. As estrelas dirão: ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão-nos ao ouvi-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então é um poema muito triste, né? Em que ele declara sua vontade até de morrer junto com a mulher amada e tudo. Isso parece muito com o outro romantismo, mas não é. Então fiquem atentos. Enfim, gente, então esse foi o simbolismo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desses poemas que deixam com o coração partido. Mas, enfim, né? Então, para se lembrar, quem gosta de morbidez, satanismo e coisas do tipo, também fala muito de morte, tudo, de solidão, é o simbolismo. E ele vai contra o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Gente, então, esse foi o simbolismo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!